E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos lá mais uma vez bater um papo e dessa vez vai ser sobre implantes, sobre um tipo de complicação que pode acontecer algumas vezes com a gente. O fato é o seguinte, numa situação como essa, eu quero que vocês observem no canto superior direito, existe um dente que está fraturado, esse aqui da seta, que nós precisamos substituir por um implante. E existem algumas limitações que a gente vai começar a descrever para entender o que acontece nesses casos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que o implante deve ser instalado dentro do osso. Onde não tem osso, não adianta você colocar um implante. Então vamos estudar a área que tem osso nessa região, que é essa área em verde, que a gente colocou aí em verde. Observando esses tracinhos amarelos, a gente tem uma noção boa então de onde a gente pode usar o osso disponível para poder instalar esse implante. E a gente vê que, embora seja uma área larga, ela não é uma área alta. E existe um problema que a gente precisa considerar desde agora. Quando nós extraímos um dente desse, olha o que acontece. Aquilo ali se chama alvéolo. É o formato do osso aonde é tirado o dente. Ou seja, quando a gente tira um dente, não tem osso para a gente poder instalar um novo implante. E isso é uma das coisas que limita muito a nossa possibilidade de realizar implante. Então vamos pegar aquele desenho da maxila nessa região e vamos com a linha vermelha delimitar o pedaço de osso que não pode ser usado no nosso implante, que é essa área aqui dentro deste vermelho. Existe um outro problema associado a isso. Dentes com fraturas ou com problema de canal pode apresentar esse tipo de problema aqui. Percebe aquela manchinha escura na ponta do dente? Isso é uma lesão periapical ou apical. As lesões apicais, elas nada mais são do que bolsas de pus ou de infecção que estão ali. Ou seja, na realidade, extrair do dente e limpa esta área, ali também tem um buraco. E no caso que a gente está estudando, existe essa áreazinha escura na ponta de uma das raízes. Essa mais à direita, onde a seta está indicando. Toda aquela área vermelha e mais essa areazinha são áreas que não tem osso e que estão contaminadas e a gente simplesmente não pode instalar o implante ali. Em casos como esse, a gente tem algumas alternativas diferentes. Por exemplo, primeira alternativa, você achar um pedaço de osso dentro daquela estrutura que sobrou e com muita perícia ir lá e instalar esse implante exatamente naquele pedacinho de osso. Acontece que muitas vezes o osso não é alto e nem largo o suficiente para você instalar um implante. Quando isso acontece, a gente tem que fazer uma cirurgia chamada elevação de seio maxilar ou sinus lift, que é o seguinte, você tem aqui na face, nessa região, uma estrutura chamada seio maxilar ou sino maxilar. É onde acontece a sinusite. Esta região nada mais é que um grande buraco para fazer a ressonância da voz e para ajudar no aquecimento do ar e tal. Quando nós precisamos de fazer um implante nessa região, nós não podemos ultrapassar o limite do osso que cai nessa região, a não ser que nós façamos uma cirurgia em que a gente abre essa lateral, acessa esse buraco e lá dentro a gente preenche com o osso. Então essa é a cirurgia de elevação de seio maxilar. E aí sim, você pode instalar o implante e esperar um bom tempo para que haja a ósseo-integração e usar esse implante fazendo um dente, uma coroa em cima dele. Uma outra alternativa que a gente tem e que não é tão conhecida são a dos implantes que podem ser instalados inclinados e que depois a gente consegue corrigir a posição da coroa do dente no intermediário, na pecinha que encaixa nele.
como nesse caso aqui. O caso que nós estamos estudando nessa situação exige que nós façamos 3 das 3 manobras propostas para poder instalar o implante. Ou seja, fazer a elevação de seio maxilar, inclinar o nosso implante e usar um restinho de osso saudável que ainda está naquela região. Então, a configuração desse implante vai ser mais ou menos esta aqui. A gente instala o implante e nós temos um prazo para decorrer entre a instalação do implante e a instalação da coroa, que pode variar de 4 a 6 meses. Mas algumas vezes acontece do nosso paciente simplesmente desaparecer. Porque teve um problema financeiro e não poderia fazer a coroa depois daqueles 6 meses, porque simplesmente se esqueceu que estava com um implante ali e precisava de fazer a coroa, e realmente isso acontece, por mais incrível que possa parecer, ou simplesmente porque o paciente não teve tempo, disponibilidade para poder retornar ao consultório e pensando que poderia ser feita a coroa a qualquer momento, e este não é o caso, ele poderia retornar quando quisesse. Acontece neste caso o seguinte: nosso paciente retornou depois de 3 anos e meio. E dentes, moçada, não são estruturas fixas no osso. A gente tem o osso, existe um ligamento que são fibras entre o osso e o dente, e essas fibras permitem que o dente se movimente com o tempo. De tal forma que 3 anos e meio depois que nós instalamos o implante, nosso paciente retornou com esta situação. A situação de como era antes e como está agora já com o implante. Mas o mais importante de observar é essa segunda imagem aqui que mostra a inclinação do dente que está atrás da posição deste implante. Observa como ele era mais vertical e agora ele está inclinado, ou seja, nesses 3 anos e meio, esse dente movimentou. E ele movimentou fechando a falha. E na maior parte das vezes, não existe um fechamento total desse espaço. O que aconteceu no caso desse paciente foi isso aqui. Ali no espaço que nós teríamos para pôr um dente inteiro, hoje não cabe meio dente. Além disso, a parte de confecção da coroa, que é depois do implante, ela é desta forma. Você instalou o implante, quando você for fazer a coroa, você tem que colocar essa pecinha do meio dentro do implante e aí sim fazer uma coroa, um dente em cima dessa pecinha. O problema é que, da forma que foi instalado o nosso implante, já que não tínhamos osso e não tínhamos espaço, ele foi instalado um pouco inclinado para aproveitar um restinho de osso que tinha ali. E o dente vem de trás e fecha aquele espaço. Assim, aquela pecinha, o intermediário que eu teria que colocar, não dá para entrar lá, não dá para colocar lá. E mais, depois a gente teria que fazer um dente em cima desse intermediário e também não tem espaço para isso. Este é um dos problemas que pode acontecer com a demora para se retornar e fazer a coroa em cima dos implantes. Existe um prazo que nós devemos esperar para ver a ósseo-integração, mas nem sempre a gente tem um tempo indefinido para a instalação dessas coroas. Passados 6 meses é seguro e é um prazo que a gente deve respeitar para poder fazer as coroas por causa das movimentações dentárias que realmente acontecem. Por sorte nossa, nesse caso, o dente de trás é um terceiro molar, ou seja, um dente de siso, e aqui sim a gente vai conseguir resolver essa charada, porque a gente vai extrair o dente de siso e aí sim conseguir o eixo para adaptação do intermediário e para fazer a coroa do nosso paciente. Então, que fique na memória de todos nós. Fizemos o implante, não podemos esquecer que temos que fazer a coroa o quanto antes. Gostou do conteúdo? Dá um joinha. Assim a gente sempre está publicando mais coisa para poder discutir sobre implantes e sobre ortodontia. Um beijão para todos. Eu fui.